criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal não é um ataque às instituições. Bem, ataque à democracia, na verdade, é o que aconteceu hoje, quando, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Sarah Winter, ativista de direita, foi presa. Presa por quê? Que patrimônio público que Sarah Winter depredou? Que tiro ela disparou? Que arma que ela usou contra o Congresso Nacional, por exemplo? Ora, pelo amor de Deus, ela está sendo presa por um crime de opinião. Isso sim é um ataque à democracia. Sequer fogos foram disparados contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto, quantas vezes que a esquerda quebrou o patrimônio público em Brasília nos seus protestos? Quantas vezes que a esquerda tacou pedra mesmo, nos prédios públicos, inclusive no STF? Quantas vezes houve um ataque deliberado da esquerda às instituições e ninguém era preso? E ninguém era preso? E não havia um alarde desse? Portanto, tudo isso está milimetricamente montado para descredibilizar o movimento de apoio ao presidente Bolsonaro. O ataque houve sim, mas contra a democracia promovida por Alexandre de Moraes, que já está habituado em mandar prender quem pensa diferente dele. Isso sim é um ataque à democracia. Quem puder compartilhar, compartilhe, porque quanto mais a verdade for exposta, menos a mentira terá poder ou influência. E eu coloquei a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que aconteceu? Então, resolvi me posicionar contrário, dizendo que atacar o STF daquela maneira, não é? Era um absurdo e que eu não concordava com aquilo. Pois bem, depois cheguei em casa, eu já tinha tuitado e fui analisar tudo o que estava acontecendo. E aí eu descobri que eu caí num verdadeiro engodo. Eu caí numa verdadeira falácia, numa mentira. Na verdade, montaram uma narrativa, a esquerda montou uma narrativa patrocinada por parte da imprensa de que o que aconteceu ontem foi um ataque à Suprema Corte. Nem tivesse tido a consciência de que a Suprema Corte havia sido atacada, eu não estaria agora fazendo esta live me reposicionando. Na verdade, nem os tais fogos de artifício que disseram que jogaram contra o Supremo foi contra o Supremo. Ninguém jogou fogos de artifício na direção do Supremo Tribunal Federal. Os fogos foram para cima, para o céu, como acontece em qualquer uso de fogos de artifício. Portanto, o tal ataque é falacioso, é mentiroso. Não houve um tiro, porque não havia ninguém armado naquele momento. Portanto, não houve também depredação ao patrimônio público. Ninguém invadiu a corte ou a Suprema Corte quebrando portas, quebrando janelas. Nada disso aconteceu. Mas o que chegou para mim ontem, e eu precisava responder, é que grupos extremistas ligados ao presidente Bolsonaro estavam sim atacando o STF. Portanto, eu fiz questão de hoje fazer esta live me reposicionando agora já com a cabeça mais fresca e tendo analisado tudo,
Sim, porque criticar ou até mesmo xingar um ministro da Suprema Corte não é um ato antidemocrático, pelo contrário, é a prova de que a democracia no Brasil é pujante, porque ninguém, nem presidente da República, nem ministro do STF e nenhum parlamentar está acima do bem e do mal que não possa ser criticado. O que nós vemos é uma covardia de alguns ministros da Suprema Corte que querem se esconder atrás da instituição para não serem criticados. E eles querem interpretar de que atacá-los verbalmente ou criticá-los verbalmente, isso significa um ataque à instituição. Mentira! Isto é um ataque ao ministro. É uma crítica ao ministro e não à Suprema Corte. Por exemplo, quando alguém critica, quando alguém fala contra o seu clube de futebol, o seu time de futebol, e diz: esse time está uma porcaria. Alguém acha que esta pessoa está realmente criticando o clube? Ela não estaria criticando os dirigentes ou os jogadores? Claro que sim, tanto que o seu amor pelo clube continua. Todos nós temos consciência de que a Suprema Corte tem o seu papel preponderante na democracia do Brasil e de qualquer mundo tenha, e em qualquer país do mundo tenha o nome que ela tiver. O STF é importante para o Brasil, mas não esse STF, porque esse STF, com os ministros que tem, e não são todos, mas uma grande maioria, não servem ao Brasil, mas servem aos seus próprios interesses, servem aos interesses escusos que os colocaram naquele lugar, muitas vezes. Portanto, nós não podemos confundir ou deixar que esta ilação, que esta mentira, que esta falácia entre na nossa cabeça. Portanto, se você, tal como eu, ouviu esta informação e no momento não conseguiu refletir bem, por exemplo, eu estava no meio de um culto, eu tinha que responder e eram vários repórteres perguntando, recebi um vídeo estranho, conforme eu já mostrei aqui para vocês, que dava para interpretar até pela fala jocosa. Hoje eu sei que foi jocosa. Esse foi um dos melhores ataques às instituições ou à instituição que eu já presenciei, de uma forma jocosa. Mas naquele momento, aquele vídeo para mim foi a confirmação de que estava realmente havendo um ataque ao STF. Portanto, você que, tal como eu, acreditou nisso, não houve isso. Não houve isso. Não houve.